não é segredo que o preço dos combustíveis está lá em cima. Tem estados que estão vendendo gasolina a R$ 6,50, R$ 7,00, R$ 7,50, alguns lugares até a R$ 8,00. E obviamente que isso impacta muito na vida do brasileiro. Inflação, redução do poder de compra e tal. Um dos mais interessados em reduzir o preço dos combustíveis, porque isso tem um grande impacto eleitoral, é o próprio governo federal, o Bolsonaro. E o Congresso, Senado e Câmara dos Deputados está pleiteando colocar uma proposta chamada de PEC dos combustíveis. O governo federal já se apropriou dessa proposta, desidratou um pouco ela e está lançando a sua própria PEC dos combustíveis. Como que será essa PEC? Vai ser a solução para a redução do preço dos combustíveis aqui no Brasil? De fato, a gente vai ter agora de novo a gasolina a R$ 4,00? Sei não, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, economia, políticas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho de Geografia e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado no assunto, link aqui na descrição. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, ó. O preço dos combustíveis, o gasolina, diesel principalmente, né, tá um absurdo, tá muito alto. E isso não é uma questão somente brasileira, isso é uma questão global. É que no Brasil, talvez, a gente sinta um pouco mais esse aumento do preço dos combustíveis, porque a formação do nosso preço, ela é muito pareada no mercado internacional. Aqui como que funciona, né? Basicamente, a Petrobras, que é a principal empresa que faz o refino, a distribuição, a produção, etc., ela pareia o preço dos combustíveis que vai ser vendido de acordo com o mercado internacional. A gente está tendo, nesse momento, recordes consecutivos de aumento do preço dos combustíveis. Isso tem muito a ver com a própria deliberação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que define que vai produzir um pouco menos de petróleo para aumentar as suas margens de lucro. A gente está falando que isso está pegando o mundo inteiro, né? Tá mesmo, mas a Arábia Saudita está gostando um pouquinho, o Catar está gostando, né? Enfim, tem países que exportam petróleo que estão gostando e querem manter a produção baixa para aumentar realmente o preço. Para piorar ainda mais a situação, toda essa relação já está, além do petróleo estar no valor muito alto, ainda ele é pareado em dólar aqui para o Brasil. E convenhamos que o dólar, apesar de ter dado uma arrefecida nos últimos dias, tá aí a 5,30, pouquinho, né? Já chegou a ficar 5,60, 5,70. Então, duas coisas aqui, né? O preço dos combustíveis num dos recordes históricos e o preço do dólar, que está lá em cima, aumentam muito o preço desse combustível. A gente não pode esquecer que tem questões internas também. A própria realização do lucro da Petrobras, isso é uma coisa importante. Os impostos federais que são cobrados, PIS, COFINS, por exemplo. Os impostos estaduais que são cobrados, o ICMS. E a gente tem também o próprio custo do Brasil. Pô, o Brasil é muito caro para fazer transporte, as estradas são ruins, a distância é muito longa, a carga tributária ela é muito complexa, isso aumenta o preço do custo final. Então são todas essas variáveis que impactam no preço dos combustíveis. Só que o governo federal, 2022 está chegando, a gente percebe, tá errado, não tá, não sei, não interessa nesse vídeo, tá? Mas o presidente Bolsonaro está tendo uma queda da sua popularidade e tem algumas pesquisas que colocam até o Lula já como vitória no primeiro turno. É óbvio que isso incomoda o governo federal. E talvez uma resposta, a melhor resposta que o governo federal podia dar para a população, porque a população, de maneira geral, ela vota pensando em duas coisas. Estou empregada? A inflação está controlada? Basicamente, eu tenho emprego, eu consigo comprar as coisas que eu quero? Não, enfim, consigo. Pô, beleza. Então, se o desemprego diminuir e a inflação der uma controlada, o brasileiro se sentir renovado com o poder de compra, com certeza a popularidade aumenta bastante. Pô, o Auxílio Brasil, que foi criado no valor de R$ 400 até o final de 2022, é justamente nessa premissa, de tentar fazer com que a população mais pobre se sinta confortável para consumir de novo. Aumente o poder de compra dessa população mais pobre. Isso traz bastante popularidade. Geralmente é isso que a população mais pobre pensa, né? Tá? De maneira geral, claro. Então, foi proposta a PEC dos combustíveis. A gente tinha 3 propostas na mão, basicamente, tá? A primeira proposta seria zerar os impostos federais, tanto na gasolina quanto no diesel. Essa proposta, ela custaria em torno de 60 bilhões a 70 bilhões de reais por ano. A segunda proposta fala em fazer um fundo baseado nos royalties do petróleo. Já vamos entender melhor, né? Tudo que o Brasil ganha com a exploração de petróleo, tal, enfim, isso seria um fundo. E aí, quando disparasse o preço dos combustíveis, o governo federal ia lá e subsidiava de maneira proposital
comprava um pouco esse aumento do preço para a população sentir um pouco menos. Aparentemente, pelas contas do governo federal, isso também custaria 60 bilhões de reais. E a terceira opção seria fazer somente a redução dos impostos no diesel, que aí ficaria mais ou menos em torno de 20 bilhões de reais. Dessas três propostas, que iam ser mandadas pelo nosso Congresso Nacional, o Bolsonaro, junto com a sua equipe econômica, leia Paulo Guedes também principalmente, achou melhor somente viabilizar a terceira proposta. Por quê? Reduzir todos os impostos, podendo chegar a 70 bilhões, isso comprometeria as contas públicas, segundo Paulo Guedes. A formação de um fundo, por exemplo, de 60 bilhões, baseados no lucro que o Brasil tem com a exploração de petróleo, também poderia ser uma medida ineficiente, segundo a equipe econômica do governo federal, porque o principal fator que está definindo essa disparada do preço dos combustíveis é o aumento do preço do dólar e a própria valorização do preço do petróleo no mercado internacional. Então a gente poderia fazer um fundo de 60 bilhões e isso não criaria grandes soluções, segundo a equipe econômica do Paulo Guedes. E partindo só para 20 bilhões, só entre aspas 20 bilhões, para a redução do preço do diesel, segundo a equipe econômica, não compromete tanto assim as contas públicas brasileiras, só entre aspas 20 bilhões, e além de tudo, o preço do diesel, ele impacta mais, segundo a equipe econômica, impacta mais a inflação do que a própria gasolina. Porque quando eu falo para vocês do diesel, quem usa diesel é o caminhoneiro, é o transporte público, enfim, são os grandes transportes que são responsáveis pelo frete, pela locomoção. É o cara que, vamos pegar, vou levar alimento, por exemplo. O alimento está sendo transportado do interior de São Paulo até a capital. Se o preço do diesel está muito alto, isso vai ser revertido também em aumento do preço dos alimentos. Então isso acaba causando a inflação. Então, segundo a equipe econômica do Paulo Guedes, seria um valor menor e mais eficiente para controlar essa inflação em ano eleitoral. De novo, né? Isso é bem importante a gente lembrar, tá bom? Professor, mas ele pode simplesmente assim, não vou mais cobrar imposto, a gente zera imposto. Então, teoricamente não, né? Porque existe a tal da lei da responsabilidade fiscal. Você não pode cortar um gasto sem explicar da onde que está vindo uma nova arrecadação. Não vou, cortei 70 bilhões de impostos, dane-se. Por quê? Pensa na lógica. Porque é muito bonito, né? Eu não vou mais cobrar imposto, a gente não vai mais pagar. Galera, se a gente tira 70 bilhões, não está mais cobrando 70 bilhões em impostos, o Brasil vai deixar de arrecadar 70 bilhões. A lógica não é bem assim, né? Porque se tem mais gente consumindo, porque o preço está mais baixo, aumenta a arrecadação e tal, mas conta nua e crua. A gente diretamente vai deixar de receber 70 bilhões. Beleza. E aí, sumiu esse dinheiro? Claro que não, né? A gente vai ficar com uma dívida. Essa dívida, ela vai ser coberta com um empréstimo, com financiamento, com a emissão de títulos públicos, dívida pública, que no final das contas é a emissão de dívida, é a emissão de dinheiro que gera a inflação. Ou seja, o Brasil deixa de arrecadar 70 bilhões aqui, mas como a gente vai estar desvalorizando, emitindo dinheiro, desvalorizando a nossa moeda, todo mundo acaba perdendo um pouco de dinheiro. Então, beleza, então a gente não cobra mais nenhum imposto. Beleza, desvaloriza a nossa moeda, dane-se. É como se a gente estivesse pagando imposto na forma de redução do nosso poder de compra, percebe? Então não é simples assim a conta que tem que ser feita. Então isso tem que vir a partir de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Porque se for por meio de uma PEC e o Congresso aprovar, tem que ter, né, galera, grande maioria ali, tanto do Congresso, da Câmara, do Senado, mas você não precisa falar de onde que está vindo o orçamento. Convenhamos que é um pouco populista, né? Porque, como eu falei para vocês, se você não fala de onde vai vir uma nova arrecadação, isso na prática significa inflação. Isso poderia vir muito, né, da redução dos privilégios da elite do funcionalismo público, dos políticos, juízes, né, enfim, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo, que isso é um gasto extremamente exagerado. Então, essa proposta, ela não vai solucionar o preço dos combustíveis, o preço da gasolina principalmente, mas ela tende, pelo menos segundo o estudo do governo federal, reduzir um pouco o impacto da inflação. Porque se os caminhoneiros vão ficar com um pouco menos do preço do diesel, isso vai fazer com que o frete seja um pouco mais barato, em tese, claro, e isso controla um pouco a nossa inflação. Eu, Ricardo, percebo que a Petrobras está numa grande enrascada. E o próprio governo federal também, né? Por quê? A Petrobras é uma empresa de capital misto. E ela tem ali uma parte que é do governo federal e uma parte que é dos acionistas. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de investir bastante em mercado financeiro.
E uma das empresas que eu invisto é a Petrobras. Então, eu olhando, por exemplo, como acionista, eu vejo a Petrobras dando esses lucros históricos, porque o preço da gasolina, do petróleo está disparado no mercado internacional, eu fico feliz porque é mais dividendo que está vindo para o meu bolso. Só que eu sou um peixinho, né? Uma coisinha, sardinha, né? Fala, peixinho pequenininho. Quem está lucrando bastante com isso são os grandes investidores internacionais. O cara que tem grandes porcentagens da Petrobras e ele vê os lucros e dividendos aumentando um monte, esse cara está lucrando bastante. Então a Petrobras ela está numa encruzilhada por quê? Ela tem que agradar tanto o governo federal quanto tem que agradar também os acionistas. Os acionistas querem o quê? Que a Petrobras lucre mesmo. Então parei o preço com o mercado internacional, parei o preço com o dólar, tudo tal. Porque quando ela faz isso, aumenta-se o lucro, consequentemente é distribuído mais dividendos, o valor da ação cresce, enfim. A empresa ela fica mais sustentável, uma empresa mais liberal, que tem um grande potencial de crescimento. Só que isso prejudica muito a gente, mercado consumidor, porque o preço fica muito mais caro dos combustíveis. Então o governo federal, que também é dono das ações, inclusive é o acionista majoritário que escolhe o presidente, ele se sente tentado a falar, Petrobras, reduz um pouco a sua margem de lucro, diminui um pouco esse lucro que você tem em cima do preço dos combustíveis. Só que se ele fizer isso, o que acontece? Opa, tem um governo que está interferindo na empresa, vou retirar meus investimentos. Então cai o preço da ação. Então se a Petrobras agrada a nós, população, reduzindo o poder dos combustíveis, tá, o lucro, né, que ela tem, para fazer um combustível mais barato, a população fica feliz, mas em compensação reduz o lucro e os acionistas tiram o seu dinheiro, reduzindo o valor de mercado da Petrobras. Caso a Petrobras faça uma lei mais de mercado, baseada no preço do dólar, tudo tal, isso aumenta o lucro da Petrobras, agrada os acionistas, aumenta o valor da ação de uma empresa, por exemplo, mas em compensação diminui a responsabilidade, diminui, aliás, a questão social que a Petrobras tem de oferecer combustível para o Brasil, tá? Qual seria a minha proposta, que eu acho bem interessante? Eu acho que essa ideia do fundo, ela poderia ser bem legal. Poxa, a Petrobras é uma empresa que lucrou quase 100 bilhões de reais ano passado, muito diferente do que já foi em outros anos. Esse lucro, ele deveria ser revertido em questões boas para o Brasil, claro, para a população. Então a Petrobras é uma empresa lucrativa? Pô, que ótimo. Acionistas estão ganhando em cima da Petrobras? Pô, legal, talvez seria interessante fazer de outra maneira. Mas se é assim, pô, legal, tá ganhando. Que pelo menos o Estado brasileiro, em cima dos lucros e dividendos que tem em cima da Petrobras, reverta isso em benefícios sociais, reverta isso no combustível mais barato. Então formar esse fundo, por exemplo, com a parte desses 100 bilhões, quase metade, né? Então colocar uns 50 bilhões, por exemplo, do lucro que a Petrobras teve com lucros e dividendos, que é a parte estatal, faz isso um bolsão para subsídios do preço da gasolina, por exemplo, quando estiver mais barato. Você agrada os acionistas, porque não interfere na política de preço da Petrobras, então vai continuar lucrando sem nenhum problema, e a parte do lucro que cabe ao governo federal reverte em benefícios sociais. O que não pode é o lucro da Petrobras e ficar sustentando político, juiz, elitismo no funcionalismo público, gastos desnecessários do Estado. Aí complica, porque a Petrobras deixa de ter esse caráter social de uma empresa estatal e fica pensando somente no lucro dos acionistas. Isso complica para a gente, Brasil, e dificulta a retomada do nosso crescimento, porque a inflação é um grande fator limitante do crescimento brasileiro. E vocês, galera, acham que a proposta é boa? Acha que a PEC dos combustíveis deveria fazer esse fundo? Deveria cortar todos os impostos federais? Ou deveria somente cortar os impostos do diesel? E mais, mesmo que o governo federal fizesse sua parte, não seria interessante também reduzir um pouco o valor de arrecadação do ICMS dos governos estaduais? Geralmente vai de 25% a 30% do preço dos combustíveis. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau!